Olá, alunos. Aqui é o professor Gelson Ribeiro e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório, sistema cardiovascular e sobre o sistema digestório. Vamos apreciar aí o vídeo que eu preparei para vocês para a aula de hoje, ok? Prestem atenção. Inspira, expira. Inspira, expira. Entra o ar, sai o ar. É assim o tempo todo. Você pode estar na escola, correndo, comendo, vendo TV, dormindo, não importa. Lá está você, inspirando, expirando, puxando o ar, mandando o ar embora. Mas por que a gente respira? Porque somos formados por células, milhões de células, e cada uma precisa de um pouco de ar. Tem que ter ar para todas. E quando a gente faz um exercício físico, como dançar ou jogar futebol, as células precisam de mais ar. Por isso, a gente respira mais depressa e o nosso coração bate mais forte. Mais ar, mais ar. A respiração é a função mediante a qual as células vivas do corpo tomam oxigênio e eliminam dióxido de carbono. É um intercâmbio gasoso entre o ar da atmosfera e o organismo. O sangue circula dentro de diminutos vasos adjacentes a cada célula corporal. E são os glóbulos vermelhos do sangue que levam oxigênio aos tecidos e extraem dióxido de carbono. Nos pulmões, os glóbulos vermelhos descarregam seu dióxido de carbono no ar e dele tomam sua nova carga de oxigênio. O processo se chama hematose. O sistema respiratório está formado por vias respiratórias que compreendem cavidades nasais, faringe, traqueia, árvore bronquial, que conduzem, aquecem, umedecem e filtram o ar inalado das partículas de pó e gases irritantes antes de sua chegada à parte pulmonar. A parte respiratória dos pulmões é formada pelos pulmões com os bronquíolos respiratórios, os alvéolos pulmonares e o tecido elástico. Todas as vias respiratórias, das narinas até os bronquíolos terminais, se mantêm úmidas pela presença de uma capa de células denominada epitélio, que produz uma substância chamada muco. O muco umedece o ar e impede que as delicadas paredes alveolares se sequem, ao mesmo tempo que apanha as partículas de pó e substâncias estranhas. No epitélio, também há células ciliadas. Os cílios são espécies de pelos na superfície da célula que têm um movimento ondulatório. Esses movimentos fazem com que o muco flua lentamente até a laringe. Depois o muco e as partículas que leva presas são deglutidas ou expelidas pela tosse. A respiração é uma das funções essenciais do organismo. Consiste em fornecer oxigênio ao sangue. Oxigênio esse que será levado a todas as células. Sem oxigênio, os tecidos e, portanto, o organismo inteiro, não poderiam viver. O oxigênio está contido no ar, e o ar entra em contato com o sangue, mediante um aparelho chamado respiratório, que permite as trocas entre o sangue e o ar. E o ar cede ao sangue o oxigênio. O sangue, por sua vez, por meio dos pulmões, abandona o anidrido carbônico, que é um produto de rejeição da respiração celular. A respiração se exerce por meio de uma série de atos tais que permitem a passagem do ar através das vias respiratórias, começando pelo nariz, que é onde a gente pega o ar. Dentro do nariz há um monte de pelos. Eles servem como um filtro, já que o ar pode estar sujo. E contra a sujeira, espirro nela. Sim, é um dos motivos por que a gente espirra, para expulsar impurezas que vêm junto com o ar expirado. A sujeira vai sair a mais de 160 km por hora. O ar pode entrar pela boca também, mas nesse caso não é filtrado. É por isso que dizem, em boca fechada, não entra mosquito. Para o ar, a boca deve ser como uma rua de mão única, só saída. Do nariz ou da boca, o ar passa por um grande túnel. No começo do túnel está a glote. Ela só deixa entrar o ar, impedindo que alimentos passem. Depois vem a laringe, muito importante para a voz. Por isso que a gente fica rouco quando tem laringite. É quando a laringe está doente. Em seguida, vêm as cordas vocais. São elas que regulam o ar, quando a gente fala grosso ou fino. Logo embaixo, vem a traqueia. É o último lugar por onde o ar passa antes de chegar aos pulmões. Ou primeiro, quando o ar está saindo. Como o nariz, a traqueia tem um filtro de pelos,
que não deixa que nenhuma partícula passe para os pulmões. No começo dos pulmões estão os brônquios. A gente só lembra deles se tem bronquite, mas são muito importantes. Os brônquios formam uma rede através do pulmão, levando o ar por caminhos cada vez mais estreitos até os alvéolos. A bronquite faz esses caminhos ficarem muito mais estreitos, causando falta de ar. Alvéolos pulmonares é onde termina o sistema respiratório. Aqui, o ar é passado ao sangue e começa outra viagem. Para a gente, o principal componente do ar é o oxigênio. Então, o sangue vai pegar o oxigênio com seus glóbulos vermelhos e levá-lo até as mais remotas células. Pensa que demora? Que nada! Isso acontece muitas vezes por minuto. É nos alvéolos também que chega o sangue sujo, com o ar usado. Lembra que o coração manda o sangue sujão para o pulmão? Quando você respira, as células transformam o oxigênio em gás carbônico. Os alvéolos pegam esse ar usado e mandam embora, pelo mesmo caminho por onde entrou: brônquios, traqueia, cordas vocais, laringe, nariz ou boca. Então quer dizer que, quando a gente fala, nossas palavras estão cheias de significado. E gás carbônico? A peça central do movimento da respiração é o diafragma. Ele fica logo abaixo da caixa torácica. Para o ar entrar, ele abaixa e empurra o estômago. Para expulsar o ar, ele levanta e empurra para cima. Portanto, quando você fala, é o diafragma que está mandando o ar para cima. E o que é o soluço? Às vezes, a gente está comendo e engole ar junto. Então a glote fica confusa, não sabe se abre, se fecha. E o diafragma entra em ação, empurrando o ar para cima para expulsar algum alimento que possa ter entrado. Aí, para o soluço ir embora, cada um tem uma receita: beber água pulando num pé só, prender a respiração e contar até 83, pular corda enquanto assovia o hino nacional e outras loucuras. O sistema circulatório é um circuito fechado constituído por um órgão propulsor da corrente sanguínea, o coração, e por vasos sanguíneos que asseguram a distribuição do sangue por todas as partes do corpo humano. O sangue é um tecido líquido viscoso, opaco e de cor vermelha que assegura o equilíbrio fundamental entre os vários sistemas do corpo humano e permite o funcionamento dos diferentes órgãos. No plasma, a parte líquida do sangue, e que constitui cerca de 55% do volume deste, encontram-se em suspensão um conjunto de elementos celulares ou figurados e dos quais fazem parte as hemácias, também conhecidas por glóbulos vermelhos ou eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas sanguíneas. No milímetro cúbico de sangue é possível encontrar 4 a 6 milhões de hemácias, 4.000 a 10.000 leucócitos e ainda 150.000 a 450.000 trombócitos. Os elementos figurados apresentam uma vida curta, sendo constantemente produzidos ao longo da nossa vida na medula vermelha dos nossos ossos, através de um processo de maturação de diferentes células sanguíneas, processo que designamos por hematopoiese. Alguns leucócitos são também produzidos noutros órgãos como o baço, gânglios linfáticos e também no fígado. É também o fígado o órgão onde estes elementos figurados vão sendo destruídos ao longo da nossa vida. As hemácias ou eritrócitos, ou também glóbulos vermelhos, apresentam-se como uma forma de disco bicôncavo. Não apresentam núcleo e por essa razão se designam por células anucleadas, perdendo esse mesmo núcleo durante o seu processo de maturação. Apresentam uma cor vermelha devido à presença de uma proteína designada de hemoglobina, que possui ferro na sua constituição. São as células mais abundantes do sangue. A função das hemácias ou eritrócitos corresponde ao transporte de oxigênio e de parte do dióxido de carbono. Os leucócitos ou glóbulos brancos apresentam-se como células incolores, com forma irregular e cujos núcleos apresentam formas diversificadas. Os leucócitos conseguem atravessar a parede dos capilares sanguíneos por forma a irem ao encontro
de agentes patogénicos que possam estar no seu exterior, processo que designamos por diapedese. Os leucócitos têm como função a defesa do organismo, destruindo substâncias estranhas a este, substâncias nas quais se incluem agentes patogénicos como vírus ou bactérias. Nestas imagens captadas ao microscópio, é possível observar a perseguição que é feita por um leucócito através da emissão de prolongamentos citoplasmáticos designados por pseudópteros, que acabam por envolver o agente patogénico. O leucócito lança sobre ele substâncias químicas que levam à sua destruição. A este processo designamos por fagocitose. A diapedese e a fagocitose são assim dois processos importantíssimos para o desempenho das funções dos leucócitos na destruição de agentes patogénicos. As plaquetas sanguíneas ou trombócitos são pequenos corpúsculos anucleados, fragmentos de células especializadas na coagulação do sangue. Através da formação de um tampão, impedem as hemorragias e auxiliam a reparação da parede dos vasos sanguíneos danificados. É no plasma sanguíneo que todos estes elementos figurados se encontram em suspensão. O plasma, constituído por 90% de água, transporta não só os elementos figurados, mas também nutrientes, como sais minerais, glícidos e lípidos, vitaminas, proteínas e ainda as hormonas que são produzidas nas glândulas endócrinas. O plasma é também ele transportador de produtos de excreção das células e tem um papel regulador na distribuição do calor por todo o corpo no nosso organismo. Também o plasma contribui juntamente com as plaquetas para a coagulação do sangue devido à presença de proteínas como seja o fibrinogênio. O nosso sangue circula por uma extensa rede de vasos sanguíneos. Ao todo, no indivíduo adulto, o conjunto de artérias, arteríolas, capilares, vénulas e veias pode atingir o comprimento de 160 mil km. As artérias e arteríolas, que são artérias de menor calibre, são vasos que têm como função o transporte do sangue do coração a todo o corpo. Já as veias e vénulas, que são veias de menor calibre, têm como função a recolha do sangue de todo o corpo de volta ao coração. As artérias apresentam maior espessura de parede muscular, pois é nestes vasos que o sangue circula com maior pressão. Já nas veias, é possível verificar a existência de válvulas que impedem o retrocesso do sangue, já que nestes vasos o sangue circula com menor pressão. O coração situa-se na cavidade torácica, entre os pulmões, ligeiramente deslocado para a esquerda. O coração é um órgão muscular muito ativo, dividido em 4 cavidades. As duas cavidades superiores, de paredes mais finas, designam-se de aurículas, e as duas inferiores, com paredes musculosas mais espessas, denominam-se por ventrículos. Cada cavidade do coração comunica com vasos sanguíneos. As aurículas comunicam com as veias, veias pulmonares e veias cava superior e inferior. Os ventrículos comunicam com as artérias, artéria aorta e artéria pulmonar. O sangue circula das aurículas para os ventrículos através de um orifício que contém uma válvula. A válvula auriculoventricular, cuja função é impedir o refluxo de sangue. A válvula do lado direito chama-se tricúspide, com 3 pregas membranosas,
e a do lado esquerdo bicúspide ou mitral, com 2 pregas membranosas. Os ventrículos são separados pelo septo interventricular, que em condições normais impede qualquer tipo de comunicação entre ambos os lados e a mistura dos 2 sangues, sangue venoso, rico em dióxido de carbono, do lado direito, e sangue arterial, rico em oxigênio, que circula do lado esquerdo do coração. Para além da válvula tricúspide e bicúspide, encontramos no coração um conjunto de outras 2 válvulas a separar os ventrículos das artérias pulmonar e aorta, com o objetivo de impedir o retrocesso do sangue de volta aos ventrículos. À contração das 2 aurículas, designamos por sístole auricular, que conduz o sangue para os ventrículos, enchendo-os. Neste momento, as válvulas semilunares mantêm-se fechadas e as auriculoventriculares abertas. Segue-se depois a contração dos ventrículos, designada por sístole ventricular, que força a saída do sangue para as artérias pulmonar e aorta. A esta altura, as válvulas semilunares abrem-se e as válvulas auriculoventriculares fecham-se. Ocorre aqui o primeiro ruído cardíaco. Por fim, ocorre a diástole geral, que consiste no relaxamento do miocárdio. Na altura, as válvulas semilunares fecham, impedindo o retrocesso do sangue para os ventrículos. Ocorre aqui o segundo ruído cardíaco e as válvulas auriculoventriculares abrem-se. Durante a diástole, o sangue flui continuamente das veias cavas e pulmonar para as aurículas e destas para os ventrículos. No final desta fase, inicia-se um novo ciclo cardíaco. A espessura da parede muscular das aurículas é distinta da espessura da parede muscular dos ventrículos, sendo menor nas aurículas que nos ventrículos, e entre os ventrículos é o ventrículo esquerdo que apresenta maior espessura de parede muscular. O lado direito do coração bombeia o sangue em direção aos pulmões e, portanto, a distância a percorrer desde que o sangue sai do ventrículo direito é menor do que a distância que irá percorrer o sangue ao sair do ventrículo esquerdo. Por essa razão, a espessura do ventrículo esquerdo é superior à espessura da parede muscular do ventrículo direito. O número de ciclos cardíacos por minuto designa-se por frequência cardíaca. Num adulto, o número de ciclos cardíacos em condições normais é de cerca de 70 a 80 por minuto. No entanto, a frequência cardíaca pode ser modificada pelo sistema nervoso autónomo, que age no sentido de adaptar o funcionamento do coração às necessidades do organismo. A frequência cardíaca depende não só do tipo de movimento que possamos estar a realizar, mas também dos estímulos captados do exterior e do nosso estado emocional. O ritmo de aceleração ou abrandamento depende de impulsos nervosos enviados pelo sistema nervoso autónomo. A circulação sistémica tem como objetivo conduzir o sangue a todas as partes do corpo a fim de entregar as substâncias de que as células necessitam. A circulação sistémica ou grande circulação é responsável pela irrigação sanguínea de todo o organismo, à exceção dos pulmões. Já a circulação pulmonar ou pequena circulação é responsável pela reoxigenação do sangue e pela irrigação dos pulmões. Durante a circulação sistémica, o sangue entrega às células oxigênio e nutrientes e delas recolhe resíduos celulares. No decorrer da circulação pulmonar,
ocorre a transformação de sangue venoso em sangue arterial, que volta de novo ao coração para se iniciar um novo ciclo. O sistema circulatório, constituído pelo coração e vasos sanguíneos, é responsável por assegurar o transporte do sangue ao longo do corpo humano. Vindo da veia cava superior e da veia cava inferior, o sangue entra no coração pela aurícula direita. Daí desce ao ventrículo direito, de onde é impulsionado para a artéria pulmonar. Nos pulmões, ao nível dos alvéolos, dão-se trocas gasosas e o sangue, agora rico em oxigênio, retorna ao coração pela veia pulmonar. Desta vez, a entrada do sangue no coração dá-se pela aurícula esquerda, de onde passa ao ventrículo esquerdo para ser impulsionado para a artéria aorta, que o faz chegar a todos os órgãos do corpo humano. É ao nível dos capilares que o oxigênio é cedido aos diversos tecidos e o sangue, agora rico em dióxido de carbono, regressa ao coração para reiniciar um novo ciclo. Durante a inspiração, os alvéolos pulmonares apresentam elevada pressão parcial de oxigênio e baixa pressão parcial de dióxido de carbono. Nos capilares sanguíneos, a pressão parcial do dióxido de carbono é elevada e a pressão parcial de oxigênio é baixa. Assim, por difusão, o oxigênio passa dos alvéolos pulmonares para o sangue e o dióxido de carbono desloca-se em sentido contrário. Ao nível das células ocorrem também trocas gasosas, a que designamos por hematose celular. As células apresentam elevada pressão parcial de dióxido de carbono e baixa pressão parcial de oxigênio. Nos capilares sanguíneos, a pressão parcial de oxigênio é elevada e a pressão parcial de dióxido de carbono é baixa. Deste modo, o oxigênio difunde-se dos capilares sanguíneos para as células e o dióxido de carbono desloca-se em sentido contrário. Agora vamos entender como funciona o nosso sistema digestório. Para isso, imagine que tudo que você quer é comer um bom lanche. E aí você escolheu pedir o seu sanduíche preferido. Aquele sanduíche que derrete na boca. Quando você morde o pedaço, sente todos os ingredientes juntos, conferindo um sabor perfeito dos deuses. Deu fome, né? Mas vamos ver para onde que essa delícia vai depois de matar quem é que estava te matando. Antes de tudo, você sabe qual é a função da digestão? É transformar macromoléculas em micromoléculas, deixar tudo que ingerimos no menor tamanho possível para o organismo conseguir absorver os nutrientes. E para fazer isso, a digestão ela é dividida em duas partes. A parte física, que é a parte da mastigação, da deglutição e do peristaltismo. Tá, mastigar, engolir, entendi. Agora, prof, esse peristrói, o quê? O peristaltismo, gente, é o movimento que os órgãos fazem para o alimento seguir o seu caminho no tubo digestivo. Basicamente, para fazer ele andar para onde ele tem que ir. Afinal, um hambúrguer desse tamanho precisa de esforço para seguir o seu destino, né? Já a parte química desse processo, cara, acontecem reações químicas chamadas de hidrólises enzimáticas, que englobam a salivação na boca, a quimificação no estômago e a quilificação no intestino. E além disso, o processo digestório é dividido ainda em 4 fases. Começando pela ingestão dos alimentos, que aí ocorre a digestão e depois a absorção e, por fim, a eliminação. Bom, depois de ingerir o seu sanduíche, a digestão começa já na boca, que tem pH 7, ou seja, um pH neutro. Os dentes vão triturar esse combinado de pão e carne, ou soja, se você for vegetariano, aumentando a superfície de contato e facilitando a reação química que falamos agora há pouco, a hidrólise. A língua vai ajudar a movimentar esse pedaço do céu, que é o seu sanduíche. Além de proteger a gente de comer algo estragado, já que sentimos gosto, e aí imediatamente podemos detectar qualquer indício de anormalidade na maionese da tia, onde você comprou o seu sanduba, por exemplo. Na boca, contamos também com as glândulas salivares, para produzir a saliva, que é composta por enzimas, como a ptialina ou a amilase salivar, que inicia a digestão dos carboidratos. Guarda isso, porque isso é importante. Aí depois que a gente finalmente consegue engolir um naco, um pedaço desse sanduba, ele passa pela faringe. A função do órgão é basicamente dividir o sistema digestório do sistema respiratório. Sabe quando, sem querer, você
entre aspas, engole errado, o alimento deve seguir da faringe para o esôfago e o ar deve seguir da faringe à laringe. Passando da faringe, o seu sanduba chega ao esôfago. É aqui que se iniciam os movimentos peristálticos, que falamos no início do vídeo. Esse rebuliço todo vai conduzir o bolo alimentar, que antes era um hambúrguer, para o estômago, a nossa próxima parada. Agora estamos no estômago e a coisa muda de cenário. Para começar, o seu sanduíche que virou bolo alimentar agora passa a se chamar quimo. Ele certamente não é mais aquela imagem bonitona com queijo derretido que você postou no Stories. O pH do estômago também é diferente. É 2, sendo um pH ácido. Esse pH depende da secreção do HCl, que é o ácido clorídrico, que além de modificar o pH, ativa a pepsina e combate os eventuais micro-organismos presentes no seu sanduba. Aí começa a digestão das proteínas do seu hambúrguer, com a pepsina, que é uma enzima que transforma as proteínas em peptídeos, moléculas bem menores. Agora, o quimo segue para o intestino, que de tão grande é dividido em 2 partes. O intestino delgado e o intestino grosso. A primeira particinha do intestino delgado, os primeiros 20, 25 centímetros, a gente chama de duodeno, que é responsável pela produção do suco entérico, que contém as enzimas lipases, disacaridases e peptidases. No duodeno é onde termina a digestão do quimo também, só que com a ajuda de 2 glândulas acessórias, que são o pâncreas e o fígado. Vocês já ouviram falar no suco pancreático? Não é nenhum suco para acompanhar o seu sanduíche, claro. É um líquido que o pâncreas produz e que contém bicarbonato de sódio. E isso vai proteger o intestino, neutralizando o quimo, já que ele vem ácido do estômago. O pâncreas também vai produzir a tripsina e a quimiotripsina para acabar a digestão das proteínas e outras enzimas como a amilase e a lipase pancreáticas para digerir outros tipos de nutrientes também. Outra função para não deixar de esquecer é que o pâncreas produz insulina e glucagon com a finalidade de regular a glicose no sangue, ok? Já o fígado, diferente do pâncreas, não vai produzir enzimas, mas sim substâncias como a bile, que fica armazenada na vesícula biliar e que tem como função emulsificar as gorduras presentes na batatinha frita que você pediu de acompanhamento. E não se esqueça, bile não contém enzimas e faz somente a digestão mecânica de lipídios. E aqui, aquele sanduíche gostoso que você comeu muda de nome mais uma vez. De quimo passa a se chamar quilo, num processo que falamos lá no início do vídeo, chamado quilificação. A última parte do intestino delgado é a do jejuno e ilho. Você teve todo o trabalho de digerir para quê, né? A absorção. Nas microvelocidades do jejuno-ilho, ocorre uma intensa absorção de nutrientes. Agora, quando o quilo vai para o intestino grosso, a principal função é fazer absorção da água e dos sais minerais. E o que não foi absorvido? Acho que você já sabe, nem é spoiler do que acontece. Se transforma em fezes. Elas, por fim, são armazenadas e eliminadas pelo reto. E assim, chegamos ao fim da jornada de um lanche pelo sistema digestório do nosso corpo. Agora, antes de pedir os seus lanches, você já sabe o que acontece com eles, né? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. E até a próxima aula. Não se esqueçam de dar o seu like, se inscreverem no canal e comentarem as suas dúvidas. Um grande beijo e até a próxima aula.